Fala galera, tá começando mais um Fala Varão. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai estar assistindo esse vídeo. Eu espero que você reflita em tudo que for falado aqui, né? Nosso convidado hoje, uma pessoa muito especial, um amigo, né? E eu tenho certeza que você vai se identificar com um testemunho que será falado aqui nesse vídeo. Olha, quero te pedir para você se inscrever no canal, né? Acionar o sininho aí, curtir. Quando você faz isso, você ajuda muito o nosso canal aí, né? E vamos para cima. Hoje a gente tem um convidado aqui, galera, muito especial. E eu já quero, né, já começar já apresentando ele, um cara muito especial para essa igreja, para esse ministério, né? E queria que vocês recebessem com muito carinho na sala de vocês, na sua casa, nosso irmão Wallace. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Valeu. Hoje nós temos aí o convidado Wallace, vai estar aí contando um pouquinho do seu testemunho. E eu já queria começar, Wallace, já te perguntando, já te pedindo para você se apresentar aí para a galera que está em casa, que vai te assistir aí, teu nome, onde você mora, qual o nome da tua esposa, se tem filho, casado, quanto tempo. Fala um pouquinho pra gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia para todos aí que vão nos assistir. Primeiramente, eu quero agradecer aí ao Ramone pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Para mim é um privilégio, né, poder estar batendo esse papo com ele aqui, com os irmãos aí, quem estiver depois nos assistindo. E me senti muito feliz em estar aqui, nosso querido irmão Ramone, agradeço a oportunidade. E eu já quero me apresentar, meu nome é Wallace Lopes Viana, eu tenho 50 anos, sou casado com a Joelma, eu tenho 3 filhos, né? um antes do meu casamento, e tenho 2 filhos com a minha esposa Joelma. Né? Tenho o Alisson, o Gabriel e a Júlia. Né? Eu moro aqui em Vargem Grande há 46 anos, né? Vim para essa igreja assim que eu me mudei para Vargem Grande, eu vim para essa igreja com a minha mãe, né? Então eu estou aqui nessa igreja aqui desde os meus 4 anos, né? Hoje eu estou com 50, então estou aqui já há 46 anos na igreja, né? Vim aqui na igreja, aqui participei de muitas mudanças aqui na igreja, né? E eu fico feliz de poder fazer parte dessa história da igreja aqui. É uma igreja que eu amo muito, não me vejo em outro lugar sem estar aqui nessa igreja. É uma igreja que eu amo, que eu cresci aqui, minha infância, minha adolescência, minha juventude. E hoje eu vivo esse momento agora aí, casado com meus filhos, e poder estar participando aqui dessa igreja aqui, para mim é um motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos. Amém. Quando você não está na igreja aqui, Wallace, o que você gosta mais de fazer aí nos seus tempos vagos aí, né? Que você gosta mais de curtir aí, quando você não está aqui na igreja cultuando com a gente aí? Nos meus tempos, né, minhas horas vagas, assim, eu gosto muito de estar com a família, passear, né? Eu gosto muito de passear, né? Gosto de lazer, né? Ir fazer uma viagem, né? Que eu gosto muito, né? E é o que eu, assim, no momento, né, o que eu gosto mais é passear mesmo, estar com a família, né, curtir minha família, meus filhos, minha esposa. Quando eu não estou aqui na igreja, o que eu faço mais é estar com a família. Beleza. Então, o Wallace já se apresentou, você já conhece o Wallace, né? Sabe que ele é casado, tem 3 filhos, né? Sabe que ele gosta mais de fazer quando ele não está aqui nos cultos, né? Que é viajar, o cara gosta de viajar. Se eu pudesse, eu viajava aí todo mês. Mas a gente vai começar então, Wallace. Eu queria já te fazer uma pergunta para você responder para quem está em casa. Quem é o Wallace antes da igreja aqui? Antes de você estar aqui na igreja, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história familiar, sua mãe, seu pai, se você, né, foi criado num lar evangélico ou não? Como é que foi essa trajetória de vida aí? Eu estou na igreja desde os meus 4 anos de idade, né? Mas teve momentos na minha vida que eu me afastei, né? Eu também vim para cá, para a igreja, com a minha mãe, né? Eu e meus 2 irmãos.
né? O meu pai era separado da minha mãe, e a minha mãe, assim que ela veio morar aqui em Vargem Grande, né, ela encontrou aqui a Igreja Batista de Vargem Grande, ela começou a visitar a igreja, aí ela se tornou membro da igreja, e nós ficamos aqui, eu fiquei aqui na igreja com ela aqui dos meus 4 anos até meus 10 anos, mais ou menos. Aí depois ela se afastou da igreja, né? Aí nós saímos daqui da igreja Batista de Vargem Grande. Ela ficou um período afastada. E depois, com meus 12, 13 anos, ela foi para uma outra igreja, uma outra denominação. Ficamos nessa igreja também um ano e meio, mais ou menos 2 anos nessa igreja. E aí depois voltamos para cá, né? Com meus 13, 14 anos, nós voltamos, eu estava com 14 anos já. Aí voltei para cá, para a igreja, e sempre vindo com a minha mãe, né? Meus irmãos começaram a vir, mas depois eles, no meio do caminho, eles, né, não queriam mais vir. Minha mãe também não ficou forçando, né? Ela queria que eles viessem, né, com, né, desejo mesmo de vir, não por obrigação. Aí, como eles não queriam vir, estavam, né? Mas eu sempre gostei de estar na igreja, né? De ouvir as palavras, a mensagem. Então eu continuei vindo com a minha mãe. E aí teve um período na fase de adolescente para jovem, né? Eu dei uma afastada, né, da igreja. Fugida, eu continuei vindo para a igreja, mas não tinha aquele compromisso, né? Sim. E infelizmente acabei me deixando levar pelas coisas desse mundo aí, né, que até hoje eu tenho consequência disso, né, que acabei fazendo coisas que desagradou a Deus, a minha mãe também. Minha mãe ficou muito triste, né, no período que eu fiquei afastado, né, que eu acabei fazendo coisas que, né, gente jovem ali, né, tá no meio dos outros jovens, aí um fala, vamos fazer isso, a gente acaba se deixando levar e fazendo coisas que não agrada primeiramente a Deus e não agrada aos pais, né. Minha mãe sofreu muito com isso. Minha mãe vinha aqui na igreja, pedia oração, pedia para os irmãos ir lá em casa me visitar. Quando os irmãos iam lá em casa ela me visitar, eu me escondia para ninguém me achar, para ninguém vir falar comigo. E aí passei um período aí, né, mais ou menos 6 anos, mais ou menos afastado mesmo. Vinha para a igreja, mas sem compromisso nenhum, né? Porque eu gostava de estar na igreja, ouvir os louvores, a palavra, mas eu fiquei aí uns 6 anos mais ou menos afastado, fazendo coisas que entristecia a minha mãe, né, primeiramente a Deus também. E depois que eu conheci a minha esposa, Joelma, né, foi aí que, né, eu pude realmente, né, ser transformado, ser liberto das coisas do mundo, porque tinha muita coisa no mundo ali que eu não conseguia me libertar, né, que eu fazia e eu não conseguia me libertar. Mas aí Deus colocou a minha esposa na minha vida, né, que é uma bênção na minha vida. Amém. Que através dela que eu pude me firmar com Deus mesmo, né? Então, depois que eu me casei, realmente, né, eu tive um compromisso maior com Deus, né? Porque eu falei com a minha esposa, eu queria mudar, não queria viver mais a vida que eu vivia antes. E foi através dela, ela fez um propósito com Deus, ela orou por mim. E eu também queria mudar, né? Então, partiu de mim também eu querer mudar, porque não adianta só a pessoa estar orando também e você não querer mudar. Você tem também que pedir ajuda. Se você está precisando de ajuda, você tem que pedir ajuda, pedir para estar orando, pedir que Deus venha fazer uma libertação na sua vida. E aí foi através da minha esposa que eu tive uma libertação. E hoje, depois que eu me casei com ela, né? Graças a Deus, eu, né, aí voltei às atividades da igreja, trabalhando na igreja, assumindo cargos na igreja. E aí foi através, né, dessa mudança que eu tive realmente, né, na minha vida depois que eu casei, que realmente eu tive um encontro maior com Deus, né. Naquela fase de adolescente ali, né, como eu até tinha falado aqui uma vez aqui no encontro dos varões, eu me batizei mesmo porque eu achava legal, né. E via todo mundo se batizando e eu queria me batizar também, mas aquela coisa de adolescente. Não existia um desejo, né?
Mas aí depois, aí acabou que eu me esfriei, né? Me afastei. E só depois mesmo que eu vi o que é Deus na minha vida, o que Deus representa na minha vida. Deus para mim hoje, para mim ele é tudo na minha vida, né? É Ele que me mantém, Ele que que me dá direção na minha vida, é Ele que me deu uma família abençoada, me deu uma casa, me deu um emprego, me dá saúde. Então hoje eu reconheço que sem Deus eu não sou nada, né? Nesse período aí que você ficou afastado, né? Nesse curto período, né, que você ficou afastado, mas você sempre vinha na igreja, né, como você falou, né? Você sempre estava na igreja porque você gostava de estar na igreja. Sim. Então, a minha pergunta é, nesse período, você bebia, você curtia balada, essas coisas aí que quando o adolescente, quando o jovem sai, né, Sim, os caminhos aí, ele quer conhecer para ver o que vai dar. Sim, sim. Então, infelizmente eu acabei me deixando levar por isso, né? Pela bebida, né? E sair para as baladas, ir para... Na época era... Você nem se fala mais isso, era discoteca, era baile. Eu não me lembro, não sei. Na época, O jovem nem sabe o que é isso, né? Discoteca, né? Discoteca. E saía com os colegas e bebia também, mas uma coisa assim que eu nunca cheguei a colocar na boca foi cigarro, né? Graças a Deus, né? Droga, nunca usei droga, nunca fumei, mas bebida, né? Eu tinha esse ponto fraco com bebida, né? Infelizmente, né? Até eu vou contar uma história aqui. Pode contar. De bebida, né? Quando na época eu estava meio que afastado da igreja, na época de adolescente, jovem, eu tava o pastor Joel, né? Nosso querido pastor Joel, ele tinha uma bicicleta, Monarch, não, azul, que ele utilizava para trabalhar. E eu peguei essa bicicleta dele uma vez, fui para casa com a bicicleta dele, porque eu trabalhei com o pastor Joel durante 4 anos, né? Aí eu peguei a bicicleta dele e fui embora para casa com a bicicleta dele. Aí cheguei em casa, estava em casa, aí uns colegas meus me chamaram para sair, beber, tomar umas caninhas da roça com limão. Rapaz, aí a gente bebeu lá umas, não sei quantas garrafas lá de caninha da roça com limão. Eu tava com a bicicleta do pastor Joel, fui parar dentro do canal, lá dentro do rio, com a bicicleta dele. O pastor Joel acho que nem sabe disso, mas ele sabe que eu peguei a bicicleta dele, sabe, fui embora, mas não sabe que eu caí dentro do rio com a bicicleta dele. Bebinho, né? Cheguei em casa com meus colegas me segurando, o outro empurrando a bicicleta e o outro me segurando, me levando para casa. Né? Aí foi aí até que a minha mãe falou com o pastor Joel, né? Falou com o jovem na época, né? O pastor Joel era jovem, Vanderlei. Aí falou para eles irem lá em casa me visitar, que eu estava chegando em casa bêbado. Né? Meus irmãos, vão lá visitar o Wallace está chegando em casa bêbado, arrastado. E eu realmente naquele dia estava muito ruim mesmo, conseguia nem montar na bicicleta para voltar para casa. Os caras que me levaram para casa. E aí foi um caso assim muito triste, né? Que teve outros casos também que aconteceu comigo, bebida, eu dirigindo também. Né, não conseguia nem ligar o carro para vir embora. Meu irmão que teve que pegar o carro lá, dirigir o carro, porque eu não conseguia dirigir. Então, eu tinha esse ponto fraco com bebida, né? Tem outros pontos fracos também, mas acho que não convém falar aqui agora, mas bebida, né? E me acabei deixando levar por bebida, saía muito, eu não tinha hora para chegar em casa, eu sempre fui muito de sair à noite, né? E saía à noite, chegava só no dia seguinte de manhã, e do jeito que eu chegava, só trocava de roupa e ia para trabalhar, e minha vida era assim, né? Mas em todo momento também eu sentia, o Espírito Santo ainda me falava comigo, sim, né? Que eu estava, o que eu estava fazendo ali, por que eu estava fazendo isso. Então, às vezes, eu ainda sentia Deus falando comigo, né? Que ali não era meu lugar. E Deus teve misericórdia de mim, né? Me livrando, porque fiz muita coisa errada, fui ameaçado e tudo, de morte, mas Deus em todo momento estava cuidando de mim ali. Quanto tempo mais ou menos, Wallace, você ficou assim, afastado? Você tem ideia mais ou menos? Então, foi um período mais ou menos de 6 anos, 6, 7 anos, né? Que eu comecei a fazer essas coisas aí, mais ou menos 7 anos, mais ou menos. Quando você vinha na igreja, né, que você sentava no culto ali, assistia o culto, qual era o teu sentimento ali? Mesmo sabendo que você estava fazendo as coisas de errado, como é que era o teu sentimento? Meu sentimento era de tristeza, né? Porque
eu ainda, como eu te falei, o Espírito Santo ainda falava comigo ainda, né? Eu chorava muito, né? Pedia a Deus porque eu queria me consertar, mas eu não tinha forças, né? E aí eu chorava muito também, às vezes o louvor mexe muito comigo, né? Tem uns louvores que mexem muito comigo e eu me sentia triste, né? Porque eu sabia que Deus não estava se alegrando com as coisas erradas que eu estava fazendo. Às vezes eu saía da igreja aqui, ia encontrar com garotos na rua, né? Tinha acabado de sair do culto e, né, encontrando com garoto na rua. E isso aí entristecia, né, o coração de Deus. Então eu ficava muito triste com isso também, né? E então eu me sentia triste, né, e queria realmente mudar, mas eu não tinha força para mudar. E o ruim, né, Wallace, quando a gente está numa situação assim, né, a gente, como você mesmo falou, né, a gente acaba não encontrando forças, né, a gente sabe o que a gente está fazendo errado, né, a gente tem esse sentimento que tudo que a gente está fazendo está entristecendo Deus, né, tá entristecendo o Espírito Santo, mas a gente não encontra forças para poder voltar, né. É. E como você teve esse encontro? Como é que você falou assim, não, agora já deu para mim, é hora de voltar, é hora de retornar? Como é que foi essa virada de chave na sua vida? Então, antes de eu estar respondendo essa tua pergunta, Ramon, eu queria até uma coisa que eu acho que eu nunca falei para os irmãos aqui da igreja, né? Esse período todo que o filho estava fazendo coisas erradas, né? Que eu vinha para a igreja, mas não tinha compromisso, fazendo coisas erradas, eu queria me consertar, mas não conseguia, né? Teve uma vez aqui, aconteceu aqui, eu saindo com uma menina, a menina era casada, e eu não sabia que ela era casada, porque ela estava solteira, e aqui na porta da igreja, o cara veio aqui na porta da igreja. Caraca. Aí tinha o Vanderlei, o outro irmão aqui, eu falei com eles assim, ó, tem um cara me chamando lá fora, eu vou lá fora, qualquer coisa vocês vão lá ver como é que está tudo bem lá. Eles até foram, depois o Vanderlei e o outro irmão aqui da igreja na época, o Sandro, foram lá ver se estava tudo bem, aí conversando, né? Uma coisa também que aconteceu aí, um fato que triste também que aconteceu. Mas assim, dessas coisas todas erradas assim que aconteceu, né? Eu tenho o pastor Joel como, não só como pastor, mas um grande amigo, conselheiro, né? Aí uma vez eu fui na casa do pastor Joel, o pastor Joel morava ali perto do César Maia, aí estava ele e Ivana lá, né? E eu fui lá na casa deles conversar com eles, falar sobre a minha situação. Ele já sabia, na época o pastor Joel não era pastor ainda, né? E eu falei com ele, ó, Joel, não dá mais para eu continuar na igreja, eu vou me afastar de vez da igreja, eu estou tentando, não estou tendo força para mudar, não estou conseguindo, e não estou conseguindo mudar a minha vida. Estou fazendo tudo errado, então eu acho melhor eu sair da igreja mesmo de vez. Aí o pastor Joel uma vez falou isso, aí lá no dia, lá o pastor Joel falou comigo, né? Que independente da escolha que eu tomasse, né? Ele falou que ele não concordava com a minha escolha, né? De sair da igreja. Era melhor eu me consertar do que sair da igreja, mas eu estava preferindo sair da igreja, né? Mas ele falou, olha, se eu não concordo com essa tua decisão, mas independente do que você decidir escolher a tua vida, eu vou continuar sendo teu amigo, você pode contar comigo sempre, né? Isso aí é uma coisa que o pastor João falou comigo até hoje, eu guardo, né, no meu coração, porque mesmo eu fazendo coisas erradas, ele não deixou de ser meu amigo, sempre me deu conselho, e ele falou, olha, se você só vai sair da igreja, mas eu vou estar sempre aqui, pode contar sempre comigo. Isso aí é uma coisa que me marcou muito, né? Não deixou de acreditar em você, né? Ele sempre acreditou em mim. Muito legal. Sempre mandava mensagem, me ligava, né? Sempre falava comigo, me procurava para saber como é que eu estava, porque a gente trabalhou junto, né? Eu trabalhei com ele durante 4 anos e 9 meses, quando ele tinha a loja de eletrônica. Então, o Joel sabe muita coisa da minha vida, desde a minha época de adolescência, né? Minha juventude, tudo que passou na minha vida. O Joel sabe muita coisa da minha vida, né? Então, eu sempre me abria com ele. E isso aí foi uma coisa que me marcou muito, né? Ele sempre querendo me ajudar, orava por mim. E isso aí me marcou muito. Mas, agora respondendo a tua pergunta,
A partir do momento que eu realmente mudei mesmo, né? Foi quando eu conheci minha esposa, como eu falei, né? Quando eu comecei a namorar minha esposa ainda, eu estava naquele período ainda meio rebelde ainda, né? Dei muito trabalho para meus ex-pastores, que foi o pastor Jailton e o pastor Gilberto, né? Eles tiveram muito trabalho comigo aqui, né? Que eu era uma ovelha muito rebelde, fazia muita coisa errada. Tu era o bode, né? Não era ovelha, eu era o bode, né? Era a ovelha negra. Era a ovelha negra aqui da igreja, né? E eu dei muito trabalho para eles também. Eles me aconselhavam muito, mas mesmo assim eu dava cabeçada. E eu agradeço também a Deus pela vida desses dois pastores, pastor Jailton e pastor Gilberto. O pastor Gilberto foi o que fez o meu casamento. E então foi quando eu conheci a minha esposa, né? Na época a gente começou a namorar. Mas mesmo assim ainda estava com a minha vida ainda toda enrolada ainda. Deu todo enrolado. Aí nós se separamos, né? Eu terminei com a minha esposa, na época a gente estava namorando, eu terminei com ela, porque eu não achava correto eu namorando ela com a minha vida toda errada, né? Eu falei assim, não, deixa eu viver a minha vida, você vive a tua. E aí nós separamos, ficamos separados, e aí eu continuei fazendo as minhas besteiras na vida de novo, né? Fazendo besteira. E aí depois voltamos, né? A gente acabou voltando, e sendo que nesse período que eu me afastei dela, né, eu saí com uma outra menina, né, a menina engravidou, né, e aí o tempo foi passando, a minha esposa não sabia que a menina estava grávida, e depois de 6 meses, né, que a menina já estava grávida, que não tinha como mais esconder de ninguém, aí eu falei para minha esposa, na época a gente estava namorando, né, a gente era namorado, né, a gente tinha acabado de voltar, e eu nem sabia também que essa outra menina estava grávida quando a gente voltou. Aí eu falei com ela, aconteceu uma situação aí, a menina está grávida, eu vou assumir a criança, né, mas eu não quero nada com ela, eu não gosto dela, eu quero ficar com você, né? Eu vou assumir lá a criança como pai, mas eu não quero ficar com ela, eu quero ficar com você. Se você me aceitar, eu quero mudar, não quero mais viver assim. E aí foi assim, eu abri meu coração para ela mesmo, eu abri meu coração mesmo, fui sincero com ela mesmo. E chorei muito, né? Pedi perdão a ela, ali para ela, que a gente estava sentado, conversando, né? Falei para ela tudo o que aconteceu. Ela também sofreu muito na época, né? Porque passar essa situação, né? Eu me namorando e a menina grávida lá, né, esperando o filho meu. E para ela também foi muito difícil. E aí foi aí que nós, né? Ela começou, fez o propósito com Deus para minha mudança, minha transformação. E aí foi aí que realmente tive uma mudança, né? E aí quando nós realmente, né, eu assumi ela, a Joelma mesmo como minha namorada mesmo, sério, aí foi aí que eu vi ter a minha mudança, a minha transformação. Porque eu era muito mulherengo, né? Mulherengo mesmo, né? Quase. Era muito mulherengo, né? Tinha algum apelido lá, quando tava no mundo lá? Porque os caras que quando ele é mulherengo, eles têm... Corre o apelido, né? Ah, cara, eu não sei se pode falar isso aqui, né? Porra, mano. Não pode ficar. Depois o diretor corta, né, diretor? Eu era conhecido. Eu era conhecido o Wallace Tarado. Eu era meio tarado. Que isso, Varão? Era meio tarado mesmo. Meu pai do céu, cara. Corta isso aí. Não, vai tudo pro ar, cara. Não tem jeito, não. Então eu tinha esse era o meu ponto fraco também, né? Então, até onde eu estava, no trabalho, qualquer lugar, a mulher olhou para mim e já achava que a mulher estava dando mole. Meu Deus do céu. Já chegava na maior cara de pau. E o engraçado, né, Wallace, que quando a gente está nessa pegada, né, e a gente teve um caso agora há pouco tempo, né, semana passada o Wesley estava sentado aqui, o Wesley estava contando a vida dele também pra gente aqui, e o Wesley falou que ele tinha um sério problema com prostituição na vida dele, né, vocês viram aí, quem assistiu aí o PIBcast Fala Varão semana passada, se você não assistiu, corre lá, tá lá gravado lá no canal da nossa igreja, assiste lá o testemunho do Wesley. O Wesley tinha um grande problema com isso também, né? Que eu acho que acompanha muitos homens quando não são da igreja, até da igreja mesmo, né? O diabo trabalha muito nessa questão da prostituição, né? Sim, sim.
Então, esse era o meu grande, era um ponto fraco que eu tinha, né? Aham. Que eu não ia falar, mas acabei Sim. falando agora, né? Era bebida e era questão de mulher, relacionada à mulher, né? Então eu tinha muito esse ponto fraco mesmo. Eu nem namorava com as garotas da igreja, porque eu já era queimado aqui. Meu filme era queimado com as garotas da igreja. Tinha uma irmã aqui que falava assim: o Wallace, não, as meninas da igreja podem namorar o Wallace, não. Corre dele. O Wallace é muito mulherengo, muito safado. Corre dele. Aí eu falei assim: então tá bom, então vou namorar as garotas da rua, então, aí de fora aí. Aí eu comecei a namorar as garotas da rua aí deu no que deu, né? E então, eu tinha esse ponto fraco aí. É uma coisa também que, quando eu casei também, né? Tinha lá uns colegas de trabalho lá que falavam para mim Wallace, eu não te dou 6 meses para você estar traindo a tua esposa e você se separar dela. Porque eles me conheciam, né? Até as próprias colegas de trabalho, as meninas lá, falavam: Wallace, você mudou muito mesmo depois que você casou. É o histórico, né? Um colega meu de trabalho falou isso pra mim, cara. Eu te dou 6 meses, você vai estar traindo a tua esposa, vai estar se separando dela. Eu falei assim: não, cara, agora eu não vou separar, não. Agora primeiramente eu fiz um compromisso com Deus, né? Glória a Deus. Antes de eu me casar com a minha esposa, eu fiz um compromisso com Deus, né? Amém. E foi quando eu coloquei Deus no centro da minha vida mesmo, Aleluia. no meu casamento, que foi Deus que me deu força. Porque o Wallace, não ia conseguir, né? Então, toda vez que eu pensava em trair minha esposa, eu estava traindo a Deus, eu pensava em trair Deus, né? E tanto é que depois que eu me casei, a minha esposa teve o Gabriel, né? Eu tive outras oportunidades aí de sair com umas ex-mulheres que eu saía na rua, né? Elas me chamavam para sair, aí eu falava: não, agora eu não posso sair, que eu tô casado, tenho um filho pequeno. E antigamente eu saía, eu quebrava a cabeça, era só eu sozinho, né? Era só eu. Se eu quebrasse a cabeça, quebrasse a cara aí, né? Era só eu. Agora não, agora eu tenho minha esposa, eu tenho um filho, agora eu tenho família. Eu tenho que pensar neles. Sim. Então foi aí que eu comecei a amadurecer, né? Pensava sempre na minha esposa, no meu filho, Gabriel. E pensava também primeiramente em Deus, né? Porque eu não queria viver aquela vida que eu vivia antes, né? Sim. Aquela vida de sair para noitada, sair com uma mulher, sair com outra mulher que eu nem conhecia na vida, já saí. Uma vida de pecado mesmo, né? Era uma vida de pecado mesmo. Eu acho que foi Deus que me deu muito livramento, né? De eu não ter pego uma doença, de eu não ser morto, porque eu fui ameaçado de morte 2 vezes por causa de mulher. Meu Deus. Teve uma noite que eu dormi fora, eu fui para casa, né? Eu morava lá no canal, né? Morava sozinho. E aí meu irmão me ligou, falou assim: não vem para casa agora, que o irmão da fulana está aqui no portão de casa te esperando armado. Se você aparecer aqui, ele vai te matar. Porque eu tinha saído com a cunhada dele. Não, com a irmã da mulher dele, né? E era a cunhada dele. E o cara estava lá me esperando, armado, para me matar. E eu tive que dormir na rua. Porque enquanto o cara não saiu lá do meu portão, eu não podia ir para casa. Caraca. Então, eu fui ameaçado porque saí com a mulher lá, que tinha nada a ver, não sei por que o cara queria me matar. Teve outra questão também, que o cara veio aqui na igreja aqui também, outra vez, né? O cara falou que se pegasse nós dois juntos ia matar os dois. E saí com uma mulher casada também durante anos, né? Vivendo uma vida totalmente errada, né? Errada uma mesmo, vida de pecado. desgraça mesmo, né? E se eu estou vivo hoje, meu irmão, é porque Deus me ama muito, né? Deus me ama muito, Deus tem um propósito na minha vida. Amém. E eu vejo a mão de Deus na minha vida. Sim. Porque senão eu poderia estar morto hoje, certeza. né? E tá no inferno, né? Você falou, né, depois que você conheceu a tua esposa Joelma, que ali foi a reviravolta, né, o start Sim. na sua vida. Mas você não falou pra gente, e eu queria que você falasse, como é que você conheceu a Joelma? Como é que a Joelma chegou na sua vida? Rapaz, porque você falou, ele falou, né, que a Joelma chegou e tal, mas eu quero saber como é que a Joelma chegou na sua vida. Você não falou pra gente ainda, eu quero ouvir. Como é que ela chegou? Então, o que acontece? Eu e Joelma, nossa história é
É bem engraçada, né? A prima, ela tem uma prima chamada Daniele, né? Uhum. A Daniele, na época eu ia muito para a vigília de Bento Ribeiro, Uhum. e tinha lá em Bento Ribeiro uma vigília boa, né? Então eu ia muito lá quando eu era jovem, eu ia muito nessa vigília. E aí a Daniele, prima da Joelma, né, marcou pra gente ir na vigília de Bento Ribeiro, né? Eu, Joelma e a Daniele. Aí no dia da vigília, né, a Daniele falou que não ia dar para ir, aí só ficou falando, vai vocês dois. Eu nem conhecia a Joelma direito, e a prima dela queria que fosse nós dois juntos. Nem a Joelma me conhecia, nem eu conhecia a Joelma. Aí acabou que a gente nem acabou nem indo, porque a gente não se conhecia, como a gente ia só nós dois para lá para Bento Ribeiro, sem se conhecer direito. Aí a gente ficou conversando lá na rua, ali no Recreio mesmo, né? Uhum. A Daniela morava ali no Recreio, e a Joelma sempre vinha aqui para casa da tia dela, ali no Recreio ali. E aí acabou que a gente não foi, aí a gente ficou lá na rua conversando, perto ali do posto 12, ali no Recreio. Aí, conversando, acabou que a gente não foi para a vigília, né? Aí a gente ficou conversando, né? Já era tarde da noite. Aí eu falei assim, pô, agora eu tenho que ir embora, tenho que pegar um ônibus. A gente tinha que andar um pedação até o Terreirão para pegar um ônibus, para vir para Vargem Grande. E ela veio junto, caminhando comigo, né? Até o ponto de ônibus. Aí, conversa vai, conversa vem, né? Aí eu falei, então tá bom. Aí na hora de se despedir, né? Uhum. Eu como um matador. Aí eu, primeira vez que conversei com a Joelma na vida, né? Ela foi me levar lá no ponto lá. Já peguei, já joguei no muro já, mano. Já dei um beijão logo. Já dei logo um beijão ali. Aí foi ali que a gente começou a namorar, né? E já peguei logo, né? Falei assim, então eu já tô aqui mesmo, para não dar viagem perdida. Vambora. Ali foi ali que a gente começou a namorar, né? Através da prima dela, da Daniele. Daniele armou tudo, né? Uhum. Falou que a gente ia para vigília de Bento Ribeiro. E acabou que a Daniele mesmo não foi, só para deixar nós dois juntos, né? Pra gente se conhecer. E aí ali a gente comecei a namorar a Joelma, né? Já começamos a trocar uns beijos ali. Aí depois teve o aniversário da prima dela também, aí fiquei com ela de novo, aqui numa festa aqui, no Recreio. E ela era evangélica, a Joelma? Joelma era da igreja. Já era da igreja, já. Firme, entendeu? E quando ela conheceu você desse jeito aí, o que ela falou pra você? Quando ela te conheceu, tu tava nessa pá virada ou não? Tu já tava Então, eu mais tava nessa tranquilo? pá virada, tava nessa pá virada, mas ela não sabia, né? A Daniele botou a prima dela numa furada, né? Uhum. Daniele botou a prima dela numa furada, porque a Daniele sabia da minha situação, né? Uhum. Daniele sabia, a prima da Joelma sabia que eu era desse jeito, que eu tinha até, tava meio cabeça virada por causa de uma mulher aí e tudo. Aí a Daniele parece que ela queria me ajudar também, né? Eu disse, vou ajudar o Wallace a esquecer essa mulher, ver se o Wallace esquece essa mulher, tira essa mulher da cabeça dele. Porque a Daniele sabia de uma situação minha aí, que isso que estava me deixando mais ainda para baixo, ainda me afastando mais ainda da igreja, né? De Deus. E aí a Daniele queria juntar eu e Joelma, né? Para ver se eu saísse dessa vida que eu estava vivendo, né? na época. Então a Joelma não sabia da minha história, ninguém sabia da minha história. Os pais dela não sabiam da minha história, né? Da vida errada que eu tinha. Mas depois, né, a Joelma foi me conhecendo, sabia. Aí depois eu mesmo falei para ela, né, que eu era assim, que eu depois até tanto é que a gente namorou a primeira vez, eu terminei com a Joelma porque eu não queria que ela passasse por isso. Sim, ela não sofresse, né? uma menina correta, né? Acho que ela tinha 20 anos na época, né? A Joelma tinha 20 anos. Aí eu não queria que ela passasse isso, né? Eu não era correto, né? Uma menina de família tá na igreja lá e eu acabei todo errado. E aí foi aí que até a gente terminou a primeira vez, depois a gente voltou. Como é que você viu assim, né? Você olhou pra Joelma e falou assim, que ela seria a mulher da sua vida. Como é que foi pra você? Porque você, né, terminou com ela, né, e voltou, depois você acabou se arrependendo e voltou e pediu perdão pra ela, né, e vocês conseguiram reatar o namoro. Como é que você teve esse pensamento de falar assim, caramba, essa mulher que eu dei mole é a mulher da minha vida? Quando eu percebi que a Joelma era a mulher da minha vida foi quando a outra menina lá estava grávida de um filho meu. Né?
foi ali que a ficha caiu, né? Quando a mulher já estava lá em Volta Redonda já, nem tinha mais contato com a mulher. Caraca. Aí a tia dela me ligou, falou, olha só, a fulana está grávida. E aí foi aí que a ficha caiu, né? Que eu realmente descobri que eu amava a Joelma. Eu pensei, ai meu Deus, e agora como é que eu vou falar para a Joelma isso? Eu não quero perder ela, entendeu? Eu não quero ficar longe dela. Aí foi aí que eu percebi que realmente eu amava a Joelma, que ela era a mulher da minha vida. Tanto é que eu falei para a Joelma, né? Quando eu descobri que a menina outra estava grávida, eu fui falar para a Joelma que eu ia ser pai, né? Eu falei para a Joelma, eu estou te pedindo perdão, né? Contou tudo, eu né? quero mudar de vida, eu não quero mais viver essa vida, eu quero viver ao teu lado pro resto da minha vida. Legal. Eu quero me casar com você. Mas tinha esse porém, né? Do outro filho. Mas mesmo assim ela me perdoou. E foi aí que realmente eu descobri que eu amava a Joelma, eu amo até hoje, eu amo cada vez mais, cada ano que passa, cada dia que passa, ela é a pessoa que Deus preparou para mim, né? Ela, uma vez lá na igreja dela mesmo, alguém lá, uma irmã, falou para ela que o marido dela, o esposo dela, ia ser uma pessoa de longe, né? Não tão perto, não seria ninguém lá de Campo Grande, porque ela já morava lá em Campo Grande. Não seria ninguém de lá, seria uma pessoa de longe. E Deus já estava preparando uma pessoa. E a Joelma fala isso para mim, a Joelma e minha sogra, né? Elas falam que Deus já tinha preparado eu para ela e já tinha preparado ela para mim, né? E foi Deus mesmo, porque, cara, eu não conseguia gostar de ninguém, Ramone. Não gostava, assim, podia ser a mulher mais bonita do mundo. Eu não conseguia gostar, entendeu? E foi Deus que colocou a Joelma na minha vida para eu ter essa mudança e amar ela como eu amo hoje, né? Glória a Deus. Agora a gente vai começar, então, a falar de coisas boas, né? Já contou aí seus momentos de derrota, né? Sua virada de chave. E é nesse assunto que eu queria entrar com você. Né? Depois que você conheceu a Joelma, quanto tempo você tem de casamento? 22 anos. 22 anos de casado, com 3 de namoro, 25 anos junto. 25 anos junto. E aí eu queria que você falasse um pouco depois de agora, né? Quando você veio para a igreja aqui, o que assim, mudou depois que você casou na sua vida, matéria de família. Eu queria que você falasse aí um pouquinho pra gente, assim, a sua experiência até aqui, né? Depois que eu me casei, assim, no começo do casamento eu tive muita luta, né? Muita luta mesmo, financeiramente. Não entre eu e ela, assim, a gente, graças a Deus, eu e minha esposa, nós nos entendemos muito bem, desde quando nós nos casamos. A gente passou luta no começo do nosso casamento, foi financeiro, né? Muita luta. Mas continuamos firmes na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor aqui na igreja, trabalhando. Eu e ela, a gente trabalhava muito na igreja aqui. E hoje Deus está nos honrando, né? Deus tem nos honrado, né, em todo o tempo. Hoje, né, depois que eu casei, né, me sinto um homem realizado, né? Porque eu tenho uma esposa maravilhosa que Deus me deu, né? Uma companheira que a gente sonha junto, conquista junto. A conquista dela é a minha conquista é a conquista dela. Então é uma companheira ali para tudo, né? Então nós temos uns filhos abençoados também, né? Que é o Gabriel e a Júlia. Eu tenho uma família linda, abençoada. E Deus só tem me abençoado, mesmo eu sendo falho, né, sendo imperfeito, Deus tem me abençoado muito, né, tenho conquistado muito, né, temos a nossa casa agora, que é uma grande bênção que Deus nos deu, né, e vamos ter muito mais ainda, muito mais bênção, né, creio que Deus tem coisas maiores e melhores do que imaginamos, né, então, assim, eu tenho vivido, assim, depois que eu me casei, né, eu sou uma pessoa realizada, né? Realizado porque tenho uma família, tenho filhos. Eu achava até que eu não ia ser pai, cara. Eu achava, porque minha vida era tão doida, Ramon, tão doida, que tu não acreditava, né? Eu não achava nem que ia ser pai, porque eu vou viver sozinho mesmo, não vou ter família, vou ficar jogado nesse mundo aí.
Pô, Quem pior que achava você, que pior que você fala as coisas da sua vida, eu me identifico, cara. a parada é Eu essa, acabo né, me cara? identificando com algumas coisas da sua vida, Pra cara. você ver, né? A vida é assim, às vezes a gente quebra a cabeça para poder amadurecer e passar para outras pessoas também, né? Que tudo tem jeito, né? Quando a gente tem Deus na vida, tudo tem jeito. Se eu não tivesse Deus na minha vida não teria jeito não, Ramon. Não sei, como eu te falei, não estaria nem vivo hoje. Então, tudo tem jeito. Então, eu achava que eu ia ficar nesse mundo aí perdido aí, Não quer né? ter uma família, Não ia né? ter família, não ia casar, não ia ter filho, né? Eu ia ficar jogado aí nessas ruas aí, igual um mendigo, né? Até comentei na época, né, com o pastor Joel na época, né, quando eu falei com ele lá, conversei com ele, falei que a minha vida não ia ter mais jeito, que né, eu ia quebrar a cabeça mesmo, ia cair para esse mundo aí, né? Mas aí depois que eu me casei, assim, eu me sinto muito realizado mesmo. E casamento, meus irmãos, casamento é bênção, né? Casamento é base, casamento é tudo na vida de um homem, né? Sim. Porque um homem sozinho, cara, Não, só faz besteira. Exatamente. Né? Se você não tiver uma mulher ali para estar junto com você ali, para somar, para crescer junto, Sim. um homem só faz besteira, entendeu? E então eu sou muito feliz, né, por Deus ter colocado a Joelma na minha vida. E graças a Deus, né, se eu tenho o que eu tenho hoje, é porque eu tenho uma família, né? Porque assim, tanto é que depois que eu casei, né, que eu me formei, né? Porque antes eu fazia faculdade, eu era solteiro, eu começava a fazer a faculdade, no meio do semestre eu chutava o balde. Caraca. Porque eu não queria saber de faculdade, não queria saber de estudar. Aí ia para aula, no meio da aula matava a aula e ia sair para a bagunça. Então só depois que eu casei, que eu fui realmente, meti a cara nos livros, comecei a estudar mesmo, né, de verdade. Porque eu pensei assim, já agora eu tenho que estudar, cara. Tenho família, tem esposa, tem filho. Aí foi aí que eu me dediquei mesmo nesse estudo, né? E sempre procurando melhorar de vida, financeiramente, crescer. E foi até nisso também a minha vida mudou, né? Financeiramente, né? Depois que eu me casei, eu comecei a realmente me dedicar aos estudos e ter o que eu tenho hoje. Quando você casou com a Joana, você casou aqui na igreja aqui mesmo? Não, nós casamos numa casa de festa, né? Um salão de festa, né? Mas vocês já estavam aqui na igreja? Nós já estávamos aqui. Já congregava aqui já? Sim. O casamento não foi aqui na igreja, né? Mas nós já estávamos aqui. E na época foi até o pastor Gilberto que fez o nosso casamento, um homem de Deus, que eu agradeço muito a Deus pelo esse pastor, né? Que ele deu muito conselho também. E nós casamos lá em Campo Grande, né? O pastor Joel e a Ivana são os nossos padrinhos de casamento. Essa aliança que eu tenho aqui foi o pastor Joel que deu, né? A aliança que ele deu pra gente, né? Como nossos padrinhos. O pastor Gilberto, na época, era o nosso pastor aqui. Me deu muito conselho, Ramon. Me deu muito conselho mesmo. Ele sabia também dos meus erros, das minhas falhas. Você pegou mais ou menos quantos pastores aqui, mais ou menos, desse tempo aí que você já está aí até agora? Ah, rapaz, eu já peguei bastante pastor. Acho mais de 10. Que isso, cara? É. Sério? Mais de 10 pastores? Mais de 10. Fora os que ficaram interino, né? Quem era o cara que mais botava a bronca na igreja aqui? Que era o cara mais duro? O pastor aí, que era o... Então, brabo. Então, tinha um pastor que me batizou, né? Que era o pastor Elias Correia Camargo. Que foi o pastor que me batizou, que era o pastor já de vez em quando fala dele aí. Que era um pastor brabo mesmo, brabo, e não tinha esse negócio não. Se alguém levantasse na hora do culto aí, ele descia o cajado. É mesmo? Era um pastor bem tradicional também, pastor batistão mesmo, tradicional. Né? Hoje já está na glória, né? Deus levou, né? Está descansando no Senhor. Mas é um pastor bravo mesmo, casca grossa, né? Chamava atenção mesmo, chamava atenção legal mesmo. De púlpito aqui ou no gabinete, quando ia alguém no gabinete já sabia que... Não tinha papo na língua não. Não tinha papo na língua não. Falava mesmo de aqui de púlpito aqui, largava o cajado mesmo, descia o cajado. Entendeu?
Então eu queria falar com você, já que a gente entrou nesse assunto do pastor, já eu queria falar com você sobre essa questão, né? Você tem quanto tempo aqui na igreja? 46 anos. 46 anos você está aqui congregando na PIBVG. Então você já viu de tudo aqui. Já vi. Eu tenho foto com o pastor Joel, eu com 5 anos, o pastor Joel com 13 anos. Cara, Eu tinha 5 e o pastor Joel com 13. caramba. Foi até aqui em cima, aqui nessa salinha, aqui em cima aqui. Foi até uma festa de aniversário do Kleb. Então você viveu muitas experiências aqui, né, Wallace? Sim, sim. Você conviveu com como você mesmo falou, com muitos pastores. E o que você, de lá para cá, nesse tempo que você está aqui congregando aqui, qual foi conta pra gente assim, uma experiência que você viveu aqui na igreja, que você falou assim, caramba, isso aqui eu nunca tinha vivido aqui. Uma experiência aqui na igreja. Que te impactou muito, um culto, uma pregação de um pastor, algo assim que você falou assim, caramba, eu tô aqui tantos anos, eu nunca vivenciei isso. Assim, teve vários cultos aqui que já me senti aqui impactado mesmo, né? Depois que o pastor Joel assumiu a igreja como pastor, e foi assim no início do ministério dele, né? Em 2009, 2010. E foi uma grande mudança que a igreja teve. Né? A igreja, quando o pastor Joel assumiu a igreja, né? Como ele sempre fala que a igreja tinha 30 membros, 60 membros, né? O culto aqui, às vezes, ficava aqui meia dúzia de pessoas no culto, né? Quando o pastor Joel assumiu. E aí, quando o pastor Joel assumiu, a igreja teve uma mudança grande, entendeu? Assim, a igreja começou a crescer, membresia, jovens, muitos jovens. E assim, todos os cultos que tinha aqui, né? Como tem até hoje, né? Agora, os cultos eu sentia mesmo, né, a presença de Deus, né? Não que os outros não sentiam. Tinha, né? Não, tinha também a presença de Deus, mas assim, eu senti uma mudança, né, na igreja. Você via que algo estava diferente, né? Um reavivamento, uma coisa mais... Uma igreja jovem, né, que está, né, mais ativa, né, trabalhando mais. E eu senti essa mudança, né? Quando o pastor já assumiu a igreja, vi que a igreja teve assim uma mudança para melhor, né? Cresceu muito, muitas almas foram alcançadas e foi um momento que me marcou também, né? Quando o pastor já assumiu, eu também estava junto com ele nessa caminhada, né? Que eu sempre fiquei do lado do pastor Joel aqui, sempre procurei ajudar ele no que fosse possível, né? Porque o pastor Joel passou aqui com momentos também, assim, no início, com muitas lutas também, como pastor, né? Pessoas que batiam no ombro dele, falavam que ele estava junto com ele, que podia contar com ele. Aí, na hora mesmo, quando o pastor Joel precisava mesmo, a pessoa falava que estava saindo da igreja, que estava indo para outra igreja. E para o pastor Joel não foi fácil, né? Mas eu sempre estava aqui junto com o pastor Joel, sempre procurando ajudar ele aqui. E foi um momento assim, que me marcou muito, né? A mudança da igreja, quando o pastor Joel assumiu a igreja. Quando você veio para cá e aí você começou a ajudar o pastor Joel, foi o pastor Joel que te consagrou a diácono? Porque você é diácono, né? Sim, sim. Foi o pastor Joel Foi o pastor Joel. Pastor Joel, pastor Antes Zenildo. você não era, né? Não era. Foi o pastor Zenildo. O pastor Zenildo fez o curso com a gente, né? Eu e mais alguns irmãos aqui. E aí fomos consagrados na época do pastor Joel. Aí ele te consagrou a diácono. E aí você começou a trabalhar como diácono, assim, servindo ceia. Isso. E tal. Como é que você se descobriu na igreja? Nessa questão assim, de chamado, né? Você gosta de trabalhar na área financeira, né? Você trabalhou, né, na área financeira sim. também. Sim, assim, eu sempre gostei de trabalhar na igreja, né? Não só como diácono, né? Como financeiro também, na tesouraria da igreja. Trabalhei 20 anos, né? Como tesoureiro da igreja. Só que eu não atuava só nessas áreas, atuava em todas as áreas. Som, abraçava portaria, tudo, né? cantina, zeladoria, tudo, né? Já fiz parte do Ministério de Intercessão.
Eu e minha esposa, a gente chegou a trabalhar uma época com casais, né? Já cantou no louvor também? Já cantei Já no cantou, louvor. meu Deus. Já cantei no louvor. O pastor Joel cantou. Já cantou. Imagine o Wallace e o pastor João no O pastor louvor. Joel também cantou, eu também cantei. Rapaz. Cantei uma época no louvor, né? Dou minhas rateadas aí, mas canto. Rapaz, mas eu falo agora de cantar, rapaz. Eu lembrei de uma situação aqui, há muitos anos atrás, quando eu era jovem, eu, o pastor Joel, o Vanderlei. Fala. E aqui na igreja, aqui, quando a gente era jovem, eu, o pastor Joel, o Vanderlei, tinha o Marconi, o Neemias. E a gente tinha um grupo, né? De jovens, né? Porque só tinha homem cantando, né? Só tinha homem, imagina. Eu, o Vanderlei e o pastor Joel cantando. Meu Deus do céu. E era muito engraçado, cara. Era muito engraçado a gente cantando. E quando o pastor dava a oportunidade pra gente cantar, né? Aí era playback, né? Cantor cristão? Não, era playback, botava aquela fitazinha cassete, tinha uma fitazinha cassete. O irmão botava a fitazinha cassete lá, o playback, e a gente cantava em cima da fita cassete. Aí tinha aquele bando de homem aqui, em pé, cantando, e aí cantando a música da Mara. Aquela música, só tem um trecho dela. Eu não ando mais sozinha. Rapaz. Aí imagina, um bando de homem daquele, barbudo, Essa música é muito antiga. Aqui. cantando a música da Mara, que eu não ando mais sozinha. Um bando de homem cantando aqui, rapaz. Eu não ando mais sozinho. Eu não ando mais sozinha. Aí eu disse, caramba. E tinha uma outra música que a gente cantava também, que era Que Coisa Incrível, que fato terrível, que coisa incrível, que fato terrível, o nosso bom Deus se decepcionou. É só que essa música era meio que tipo um funeral, cantando. Era terrível mesmo, a música, que coisa terrível, a música era terrível mesmo. Era muito ruim, cara. Parecia que um funeral, assim, agora todo mundo olhando assim pra gente, assim, e a gente cantando essa música. Era horrível. Eu falei assim, meu Deus, como é que a gente cantava isso na igreja? E a gente cantou. A gente cantava, a gente estava se achando, né? A gente era os cantores da igreja. Rapaz, o pastor João vai ver isso depois puxar da minha orelha, que eu estou entregando aqui. Mas era terrível mesmo, a gente cantando, entendeu? Wallace, você viveu muitos momentos bons, momentos, né, ruins também, eu acredito também no ministério também, mas em todos esses momentos Deus sempre estava contigo, né, cara? Te honrando, né? E com a sua família também. Você morou um tempo aí também na igreja também, né? Sim, moramos aqui na igreja há 9 anos. Né? Quando eu vim morar aqui na igreja aqui, eu até falei com o pastor Joel, a gente vai ficar aqui no máximo 5 anos. Né? A gente não tem pretensão de ficar aqui morando a vida toda na igreja. A gente quer ter a nossa casa própria. E aí eu falei com o pastor Joel que no máximo 5 anos a gente ia ter a nossa casa. Mas aí acabou, né? No nosso tempo não é o tempo de Deus. Então Deus que sabe a hora certa, o momento certo. E nós ficamos aqui 5 anos trabalhando na igreja como zeladores. Somos gratos a Deus por esse período que nós passamos aqui, moramos aqui na igreja, né? A igreja, a Deus, porque se não fosse esse período que a gente ficamos aqui, a gente não ia ter nossa casa hoje, né? Então Deus foi preparando tudo, né? Né, fizemos esse período que nós ficamos aqui na igreja, aqui morando na igreja, trabalhando na igreja, sempre procuramos fazer o melhor, né? Dar o melhor, né? Fazer o melhor para Deus, né? E sempre atendia aqui os irmãos com carinho, com um sorriso, né? E somos gratos a Deus por isso, por esse período que nós vivemos aqui, né? Foi através da igreja aqui que nos deu condições de ter a nossa casa que nós temos hoje. Glória a Deus. E para a gente caminhando para o final, o que você tem hoje para agradecer ao Senhor? E queria que você também falasse para quem está assistindo também agora, qual o conselho que você daria para uma pessoa que tem vivido um momento assim difícil no casamento, né? Como você já viveu e hoje tem vivido um momento bom, tem visto Deus na sua vida hoje, o que você falaria para essa pessoa que tem vivido esse momento ruim no casamento? Então, primeiramente,
a gente tem que colocar Deus no centro de tudo, né? É Deus que nos dá força, Deus que nos dá sabedoria para viver esse momento difícil, né? E o que eu tenho a dizer é que quem está passando por alguma luta no casamento, seja financeiro, seja momentos do relacionamento não está muito bom, né? Que não desista do seu casamento, né? Não desista do seu casamento, porque Deus tem grandes coisas para o seu casamento, para a sua família, né? Às vezes a pessoa acha que o casamento, a melhor coisa é a separação. A separação pode ser até a pior coisa, né? Dependendo do caso. E aí cada um vai para um lado e a vida só vai de ladeira abaixo. Verdade. Né? Então, o que eu tenho a dizer é que quem está passando por alguma luta, não desista do seu casamento, não desista da sua família, busque em Deus, busque a sabedoria em Deus, né? Porque Deus vai dar direção e que um relacionamento tem que ter comunicação, né? Tem que ter diálogo entre o marido e a esposa, né? Ser claro um com o outro, transparente, não esconder nada, entendeu? Sempre tem aquele diálogo e um ajudar o outro, não ter divisão dentro de casa, né? Ah, isso aqui é meu, isso aqui não é... Não, tudo ali que tem ali é dos dois, né? O dinheiro é dos dois, a casa é dos dois, o carro é dos dois, então nada ali é de um só, né? O que eu tenho é da minha esposa, o que a minha esposa tem é meu, então é dos dois, né? Então tem que ter esse diálogo, tem que ter esse companheirismo, sonhar junto, né? Como eu falei aqui, sonhar junto e não desistir do casamento. Porque o casamento, para mim, foi muito importante na minha vida. Família é muito importante na minha vida. Porque se eu não tivesse família, não tivesse um casamento hoje, não sei o que seria de mim. Então, o que eu tenho a dizer é isso aí. Não desista do casamento, busque em Deus, busca aí também conselhos também. Não busque conselho aí fora no mundo, porque no mundo aí só vai dar conselho ruim. Para se separar mesmo. Ah, se separa mesmo, meu irmão. Sai fora, sai fora dessa vida, tá cheio. Porque no mundo o que vai ter é isso aí. Ainda mais de pessoas que têm um casamento falido, isso, né? Que isso. não construíram nada, quer dar conselho, né? Não quer ver o outro feliz, então acaba falando, separa mesmo. Então você busca conselho, mas com pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, homens de Deus, né? Não busca conselho de pessoas aí fora aí que não tem uma vida com Deus, não tem uma experiência com Deus, né? Esse final de semana agora eu tive a oportunidade de participar de um congresso, de uma conferência para casais, que lá eu fui, não porque eu estava precisando, assim, meu casamento está ruim, meu casamento, graças a Deus, sempre esteve bem, mas é mais em busca mesmo de crescimento mesmo, de aprender mais, porque a gente sempre tem mais alguma coisa para aprender. E lá eu aprendi muita coisa. Eu já sei muita coisa, né? Tenho muita experiência, né? Pelo que eu já vivi, mas assim, você vai ver lá as mensagens dos pastores lá, dos palestrantes, a palavra deles, cada um com um testemunho de vida, uma experiência de vida assim tremenda, impactante. Você vê um homem lá, um pastor lá na frente pregando, lá falando da vida dele lá, você nem imagina o que ele já passou, entendeu? E eles têm vida, têm experiência para passar isso. E nós vivemos lá esses dias lá, esse final de semana agora que passou, né? Foi muito bom, foi uma experiência muito boa para a gente e aprendemos muita coisa e esperamos aí poder ajudar também casais, né? Com conselho, oração, pode contar comigo. Já pensou em trabalhar nessa área já, com casais de vocês? A gente tem falado com Deus, Deus tem falado com a gente está se preparando aí, né? Quem sabe aí, né? Deus confirma isso aí, porque a gente quer trabalhar para o Senhor, né? Quer ajudar casais, quer ajudar casamento. A gente tem esse desejo no coração, eu e minha esposa. E a gente está se preparando para isso aí. A gente não quer fazer, não, a gente tem que realmente
tá certo disso para poder fazer e entrar com tudo, né? E também pedindo a orientação de Deus e ajuda também, né? Sim. Porque trabalhar com família, com casais, é uma área complicada, né? É uma área delicada mesmo. Tem, infelizmente, dentro da igreja, né? Dentro da igreja tem muitos casais passando por dificuldades de relacionamento, dificuldades de relacionamento com os filhos, em casa, entre marido e mulher, dificuldades financeiras. E, infelizmente, nas igrejas está tendo muito isso, né? E as redes sociais também, né? A rede social também acaba influenciando muito, né? Acaba. E se a pessoa não tiver sabedoria ali, não vigiar, meu irmão, acaba caindo, né? Então, é uma coisa também que tem que vigiar muito. O importante é a gente sempre estar sensível à voz do Espírito Santo, né? Ouvindo sempre o Espírito Santo. E eu queria, né, para a gente também encerrar, mas antes da gente encerrar, eu queria ler um comentário para você, né, que está em casa, de uma seguidora nossa lá das nossas redes sociais, que ela deixou no último vídeo do irmão Wesley. Por isso que a gente pede vocês que sempre estão assistindo aí, né, o Fala Varão, para deixar o comentário, né, se identificando, né, talvez você se identifique com o testemunho hoje do Wallace, e essa irmã, ela se identificou com o testemunho do Wesley, e eu vou falar aqui, o nome dela é Nanda Souza, e lá no testemunho do vídeo passado do Wesley, o Wesley falou sobre ouvir a voz do Espírito Santo. Eu fiz uma pergunta para ele, né, se naquele momento lá que ele estava nas baladas, se ele ouvia a voz do Espírito Santo, né, e ele falou que muitas das vezes ele ouvia o Espírito Santo falando com ele, né, sobre o que ele estava fazendo, o que estava errado, né, e essa menina, ela se identificou com isso, porque ela viveu isso, ela colocou aqui no comentário do vídeo, e ela botou assim, eu creio, porque aconteceu exatamente isso comigo. A voz era muito forte falando comigo. Só que eu não entendia, porque eu não conhecia Jesus. E eu fui criada em um lar de espiritismo. Fui criada pela minha avó. E nunca tinha ido em uma igreja evangélica. E minha avó não falava em Jesus. Então, para mim, aquela voz era do espírito maligno. Mas depois que eu aceitei Jesus, eu entendi que era a voz do Espírito Santo de Deus. E também tive muitos livramentos, que se eu contar hoje, eu ficaria aqui a noite toda. Eu agradeço muito a Deus pelo cuidado que Ele sempre teve comigo. Então, assim, uma irmã que se identificou com o vídeo aí do nosso irmão Wesley, com o testemunho de vida dele. E talvez você que assistiu hoje, né, esse vídeo aí, tenha se identificado com o testemunho do nosso irmão Wallace, né? Então, se você se identificou, coloca aí no comentário, né? Pode comentar, compartilha, curte o vídeo. E eu queria agradecer, né, Wallace, pelo esse bate-papo que a gente teve aqui. Espero que vocês que estão em casa tenham gostado nessa semana. E até breve. Até breve. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado pela participação. Fique com Deus. E, não se esqueçam, hein? Sexta-feira o vídeo vai estar no canal. Deus abençoe. Fala, varão!